Vamos à palavra então, palavra do Senhor, com o tema As 7 Palavras da Cruz. Como eu disse, nós estamos vivendo uma época de Páscoa, onde é comemorado a ressurreição de Jesus, onde nós temos essa esperança. A morte não foi capaz de calar o nosso mestre. E nós vamos aprender hoje, naquele período em que ele estava prestes a morrer, algumas palavras que Jesus disse, algumas palavras ditas por Jesus na cruz. E para começar, eu gostaria de ler Marcos 15:37, onde diz: Mas Jesus com um alto brado expirou. Então ali Jesus expirou com um alto brado algumas palavras que eu gostaria de estudar com vocês nessa manhã. Através de séculos, através de milênios, através de vários anos, os homens construíram muitos altares e neles sacrificou-os para absolver-se dos seus pecados e os pecados dos outros. Nós temos vários exemplos onde os personagens bíblicos iam nos montes, construíam altares e sacrificavam animais, cordeiros, para se absolver-se dos seus pecados. Todavia, um altar escolhido como Gólgota, o local do Calvário, foi o local escolhido ali para ser o local da morte do Senhor. Então, aquele local foi escolhido também por sua posição geográfica, por sua conformação geográfica ali. Aquele local foi escolhido, e onde o Cordeiro de Deus entregou-se a si mesmo a Deus pelos nossos pecados, como um sacrifício de uma vez para sempre. Jesus passou 6 horas sobre a cruz, e durante esse tempo, 7 frases têm um significado muito profundo e muito esclarecedor aqui para nós. Quando passamos por momentos difíceis ou enfrentamos a nossa cruz, muitas vezes falamos palavras duras, palavras tristes, sem pensar, e depois lamentamos que dissemos aquilo porque foi num momento de dor ou num momento de raiva. Jesus, mesmo se fazendo humano, ele não fez isso, ele agiu de maneira contrária. Foi no momento mais difícil que ele disse palavras maravilhosas. E vamos aprender hoje, entender hoje o que Jesus disse na cruz. Vamos refletir então sobre as 7 palavras ditas por Jesus na cruz. A primeira palavra está em Lucas 23:34, onde ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então a primeira palavra dita por Jesus é perdão. Na oração de Jesus ali, ele expressa o seu profundo amor e pede a Deus para perdoar aquelas pessoas que estavam fazendo tudo aquilo com ele. O amor leva-nos a perdoar. O perdão é uma via de mão dupla. Ele cura quem perdoa e quem se sente perdoado. O perdão é melhor do que 10 caixas de sedativo, porque ele alivia a angústia do coração humano. Você que já passou por essa experiência, você consegue compreender e entender isso. O perdão é uma das melhores sensações da nossa vida, porque ela alivia a angústia do nosso coração. Jesus perdoou para testemunhar o seu propósito ao subir à cruz e cumprir seu próprio ensinamento sobre o perdão. Aqui algo muito interessante que nós vemos o porquê de nós devemos perdoar as pessoas, ou porquê nós devemos perdoar as pessoas. Já recebemos aqui perguntas diversas vezes de pessoas perguntando a respeito disso: por que eu devo perdoar, por que eu devo fazer isso? E aqui é uma das respostas.
Jesus ali no momento de maior angústia, de maior dor, ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então Jesus, ali, além de cumprir o seu propósito de se entregar por nós em sacrifício, ele pôde testemunhar e cumprir aquele próprio ensinamento que eles tinham sobre o perdão. E eu gostaria de perguntar para você, não posso deixar de perguntar para você nessa manhã, nessa semana, nesse final de semana que comemoramos a morte e a ressurreição de Jesus, aquele que nos ensinou sobre o perdão. Você tem alguém que você precisa perdoar agora? Alguém que você precisa liberar perdão agora? Que com esse ensinamento de Jesus, que no momento mais difícil de sua vida, pôde declarar perdão ali para aqueles que estavam fazendo tudo aquilo com ele. Então a primeira frase é perdão. E o primeiro ensinamento que tiramos dessa primeira frase de Jesus, o perdão, é: declare perdão para quem te ofendeu. Com certeza é algo muito difícil, e eu falo até por mim, mas assim como Jesus perdoou, que nós possamos também perdoar. Então a primeira palavra que nós aprendemos aqui nessa manhã, anote aí, é perdão. Declare perdão para quem te ofendeu, para quem fez algum mal a você. O perdão, ele é a melhor sensação, ele alivia o coração. Então, perdoe as pessoas que te fizeram mal. A segunda palavra que nós temos aqui e que nós podemos aprender a respeito desse momento da vida de Jesus está em Lucas 23:43, onde ele diz: em verdade te digo, hoje que estarás comigo no paraíso. Então é a frase que ele diz ali a um dos que estavam sendo crucificados também, o ladrão que estava sendo crucificado. E ali naquele momento ele reconheceu o seu erro e pediu perdão ao Senhor. E o Senhor pôde responder ali para ele: em verdade te digo hoje que estarás comigo no paraíso. E eu acho sensacional isso. Eu acho uma das coisas mais maravilhosas. Eu costumo falar aqui muito a respeito de evangelismo, de nós falarmos de Jesus para as pessoas. Correto? Você sabe disso. E quantas vezes eu já ouvi de crentes, de pessoas dentro da igreja: o evangelismo não é o meu chamado. Meu irmão, como assim? Como que o evangelismo não é o seu chamado? Quem te disse isso? Em Marcos nós lemos: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Não é alguns vão ir para o mundo pregar o evangelho a toda criatura. É ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. As pessoas falam de falta de tempo, às vezes as pessoas reclamam que não sabem falar, as pessoas falam de tudo. E no nosso maior exemplo nós temos ali, em meio a tanto sofrimento, em meio a um sofrimento ali, uma dor inexplicável, Jesus ele não perdeu o foco principal da sua missão, que é salvar, garantir a felicidade eterna aos que são salvos. Então, mesmo sofrendo terríveis dores, Jesus foi capaz de dar uma palavra de esperança para quem estava ao seu lado. Meu irmão, como que a gente reage quando a gente está passando por um momento difícil, por um momento de luta, quando alguém quer falar com a gente, quando acontece alguma coisa? Me deixa aqui de lado, eu também estou passando... Como que a gente tem reagido? Quando todos os abandonaram, ele nunca abandonou os seus amigos. Quantas vezes falamos palavras duras em momentos de dor e isso só tem piorado as coisas, isso só tem piorado a situação. Você precisa de uma palavra de esperança hoje? As pessoas que estão à sua volta precisam de uma palavra de esperança? Saiba que Jesus é o seu amigo e Jesus te fortalece. Então a segunda palavra que nós temos
é esperança. A primeira palavra, perdão. A segunda, esperança. A terceira palavra nós lemos em João 19, 27. Jesus, vendo sua mãe perto de João, a quem amava, disse-lhe: mulher, ele é seu filho. A terceira palavra que nós temos é responsabilidade. Imagine o olhar de sua mãe Maria para Jesus ali na cruz, quando Jesus demonstra por ela uma preocupação familiar. Dá a entender que José já havia falecido, porque José não estava ali, Maria estava sozinha ali naquele momento. E João tornou-se a pessoa mais próxima, capaz de ajudar na sua vida espiritual. Jesus cuidou de sua mãe, assumindo a responsabilidade de filho mais velho, mas sabia que a partir dali não poderia mais. Então pediu o apoio de João para ajudar ali a sua família. Então ali Jesus assume uma responsabilidade. E eu te pergunto, você tem assumido as suas responsabilidades? Seja responsável ao levar a sua cruz, ao levar os seus problemas, ao levar a sua família, ao levar as situações que te cercam. Seja responsável. A quarta palavra, depois da terceira palavra que foi responsabilidade, a quarta palavra é humanidade. Jesus ali em João 19, 28 diz: tenho sede. Aqui está um grande paradoxo, então. Jesus é a fonte da água e da vida e tem sede. Claro que ali sua sede era humana, porém a sede maior era buscar e salvar a quem estava perdido. O vinagre que deram ali para Jesus, não deram água, era um líquido corrosível. Mas Jesus é a água da vida que elimina o efeito corrosivo do pecado que corrompe a vida humana. A sede revela a fragilidade humana e nos faz sentir necessidade de buscar a Deus. Com certeza, nos momentos de maior dificuldade, de maior fragilidade, nós sentimos a necessidade de buscarmos a Deus. Qual tem sido a sua maior fraqueza? Qual tem sido a sua maior fragilidade? Qual tem sido a sua maior dificuldade? Jesus pode saciar a sua sede e suprir as suas necessidades. Então ali no momento que Jesus tem sede, nós podemos também aprender que Jesus, ali naquele paradoxo de ele ser a fonte de água viva, ele tem sede. Mas a sua maior sede é buscar e salvar aquele que estava perdido. Talvez a sua sede hoje revela as suas fraquezas, as suas fragilidades. E o Senhor, Ele quer saciar a sua sede e suprir as suas necessidades. Porque a sua maior sede ali naquele momento era buscar e salvar aquele que estava perdido. Então a quarta palavra que nós temos é a humanidade. A quinta palavra nós lemos em Mateus 27, 46, onde diz: Jesus clamou: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Quinta palavra, sacrifício. Nós lemos em alguns artigos, em alguns livros, que esse clamor de Jesus tem um duplo significado. Primeiro foi um grito de dor como um ser humano, no momento em que o caldeirão da ira de Deus que deveria ser derramado sobre nós, caiu sobre ele. Segundo, foi um brado de vitória pelo fato de estar cumprindo o projeto de Deus para salvar o mundo. Que nós podemos ler em Salmos, no livro de Salmo 22, 1, que diz: meu Deus, por que me abandonaste? Por que está tão longe de salvar-me, tão longe dos meus gritos de angústia? No momento de dor, a quem você tem clamado? No momento de dor, a quem você tem
A quem você tem ido? A quem você tem buscado? Clame ao Senhor e Ele te responderá. Ele suprirá as suas necessidades, as suas dificuldades. A penúltima palavra, nós lemos em João 19:30, está consumado. A penúltima palavra, a sexta palavra é redenção. Jesus cumpriu com perfeição o seu plano de salvação, projetado por Deus desde o Éden até o dia da sua ascensão ao céu, da sua subida ao céu. Jesus selou com o seu sangue o pacto na nova aliança. Esta palavra, está consumado, significa que a sua obra está completa, como um carimbo, cuja a tinta é o seu sangue, para a remissão dos nossos pecados. Aquele que crer e aceitar que o sangue de Jesus Cristo foi derramado para a remissão dos seus pecados, está livre da lei do pecado e da morte. O que Deus começou em sua vida e Ele precisa completar. Se Deus começou algo na sua vida, Ele é homem para cumprir até o final. E assim como Jesus, projetado por Deus, cumpriu o plano ali desde o Éden até a ascensão de Jesus aos céus, Ele é fiel para cumprir as promessas que fez na sua vida. Então continue firme, meu irmão. Cabeça erguida, levante a cabeça, porque Jesus cumprirá aquilo que Ele tem te prometido. A sétima palavra é entrega. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Lucas 23:46. Ele deu um brado em alta voz, citando o Salmo 31:5. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Resgata-me, Senhor, Deus da verdade. E naquele momento ele constatou-se, a sua morte física. A salvação é de graça. A salvação é para todos, mas ela custou um alto preço. O Cordeiro Imaculado foi sacrificado por nós na cruz. Jesus não foi assassinado. Jesus morreu voluntariamente. E o que matou não foram os cravos, os espinhos, e sim todos os pecados da humanidade que pesaram sobre ele. E eu te pergunto, o que você gostaria de entregar para Deus hoje? Entregue-se ao Senhor completamente, toda a sua vida, todo o seu viver. Entregue ao Senhor. Eu sei que muitas coisas são difíceis, muitos problemas são levantados, muitas dificuldades são levantadas, e nós temos dificuldade em entregar certas coisas, nós temos dificuldade de entregar muitas coisas para Deus. Mas ali Jesus, Ele se entregou. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E com essa última palavra, nós podemos aprender uma das maiores lições: entregar-se completamente ao Senhor. Com certeza, esse será a melhor escolha da sua vida, entregar-se completamente ao Senhor, porque aí sim, Ele poderá fazer da sua vida aquilo que Ele tem de melhor para nós. Então, concluindo, as 7 palavras que foram ditas: perdão, esperança, responsabilidade, humanidade, sacrifício, redenção e, por fim, entrega. Que essas palavras de Jesus ali na cruz, essas frases que nós podemos extrair dessas palavras, possam servir para você nos momentos mais difíceis, que você se lembre disso tudo. E concluindo, o que você diria se estivesse na cruz? A cruz é o evangelho que nós devemos viver. Cada situação dolorosa deve ser uma ferramenta para crucificar o homem carnal e ressuscitar o homem espiritual. Se você está sendo crucificado por algo que te faz sofrer, tome essa cruz, sabendo que após a crucificação vem a ressurreição. Quantas vezes eu e você
temos uma sexta-feira de dor, mas sempre vem um domingo quando revivemos para Deus. Você está sendo crucificado? Você está sendo açoitado? Meu irmão, Deus ele quer te levantar nesse dia. Deus ele quer te ressuscitar nesse dia. A morte do seu homem carnal para um homem espiritual. Que você possa se entregar completamente a Deus. E que esse final de semana em que nós comemoramos a ressurreição de Cristo possa ser um final de semana reflexivo para você, para que você entenda e entregue-se completamente ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que Deus te abençoe muito, em nome de Jesus.